Eu vou falar agora sobre a história da educação física e do esporte no Brasil. Bem antes do descobrimento, a gente pode encontrar manifestações da educação física, principalmente voltada com os índios. Assim como a história da educação física, a gente pode colocar como início lá com os homens das cavernas que tinham que praticar atividades para sobrevivência. A mesma coisa acontece com os índios no Brasil. Mas os primeiros relatos a gente começa a contar a partir do descobrimento, né? No período do Brasil colônia, que vai de 1500 a 1822, que quando você tem relatos dos conquistadores portugueses ou de padres jesuítas que vieram para o Brasil, que relatam esses movimentos que os índios faziam, relatam até a parte física, colocando que os índios eram fortes, esbeltos, eram ágeis. Então você já vê que pode ter um desenvolvimento físico, né? Os índios praticavam atividades, né? Claro que para sobrevivência, para o seu dia a dia, como correr, nadar, o tiro com arco, caçar. Então eles já tinham essas práticas esportivas muito voltadas para a sobrevivência. Mas mesmo assim, os índios também criaram atividades que poderiam servir como base para alguns esportes modernos, né? Mesmo não tendo vamos dizer, essa preocupação, mas os índios tinham competições entre eles, entre tribos ou dentro da própria tribo, como lutas, competições de velocidade, de caça, que já tinham esse caráter até competitivo, que aí não contava tanto como a sobrevivência. Como eu falei, a maior parte das atividades físicas que os índios praticavam estavam relacionadas à sobrevivência, mas eles já tinham algumas atividades competitivas por lazer ou para alguma manifestação religiosa, homenagem a alguma pessoa, que incluíam atividades físicas. Ainda durante o período do Brasil colônia, a gente pode destacar muito com o advento da escravidão, né, a origem até da capoeira, né, os negros e a capoeira. Eles utilizavam o seu corpo para fazer uma dança que ela era uma mistura de dança, luta, para proteção e até para competição, que ela foi inspirada muito nas suas raízes culturais africanas, também nos movimentos de alguns animais, né? Isso aí fez com que os negros eles criassem a capoeira que a gente conhece hoje, né? Que é considerada um esporte, mas você tem a capoeira originária nesse período do Brasil colônia. A capoeira, por exemplo, ela tem origem, o nome tem origem no Tupi-Guarani, né? E a das explicações mais aceitas é que o termo Ka, que significa mato, e poeira, que seria uma clareira no mato, mato baixo, um lugar com pouco mato, que seria o local onde os negros se utilizavam para acabar treinando e desenvolvendo essa dança, e como eu falei, até essa defesa pessoal. Nós chegamos então no período do Brasil Império, que vai de 1822 a 1889, onde a gente tem os primeiros tratados de educação física. A educação física ainda não era uma parte integrante do dia a dia da população brasileira, mas você já tem nesse período, agora com o Brasil independente, não mais como uma colônia, já alguns pensadores, alguns estudiosos já vendo a importância do movimento do corpo, da prática de exercícios para o bem-estar. Então, já em 1823, a gente já tem um tratado, já tem uma publicação que fala sobre a saúde do corpo, uma relação muito grande entre o exercício com uma questão moral, uma questão espiritual. Em 1851, a lei de número 630, que é chamada na reforma Couto-Ferraz, ela inclui a ginástica nos currículos escolares. Então é a primeira vez que a educação física ela é incluída
como uma prática para disseminar, né, o exercício físico, a atividade física, de um modo a manter a população mais saudável, mais ativa, prevenção de doenças até, né, um povo mais saudável tem menos doenças, e isso aí, essa prática foi colocada dentro da escola. Um dos grandes responsáveis pela disseminação e pela colocação da importância da educação física foi o próprio Rui Barbosa. Apesar dele não valorizar muito o que os negros faziam, né, não destacar a origem da capoeira, ele era uma pessoa que viu grande importância na educação física, principalmente colocando nas escolas primárias e secundárias. Ou seja, colocar essa educação física como uma prática legal, fundamental no ensino das crianças e jovens. No começo, essa prática não conseguiu ser implementada no Brasil inteiro, em todas as regiões do país. Ela foi implementada só no Rio de Janeiro, que era a capital, e também nas escolas militares, para depois ela ter uma disseminação maior e abrangendo o país inteiro. Então nós chegamos no período do Brasil República, que vai de 1889 até hoje, e aí é um período em que começa a profissionalização da educação física. A gente pode dividir esse período em 4 fases, né? Do final do século até 1930, que é a fase higienista, ou seja, uma fase preocupada com os aspectos sanitários, preocupada com cuidados com a saúde, com prevenção de lesões, ou seja, com a higiene básica mesmo da população. Então a educação física, ela estava muito voltada para esse aspecto, né, pensando na saúde da população. Então a preocupação grande nesse período até fase higienista, nesse período que vai até mais ou menos 1930, era essa preocupação, né? Quando teve boom de doenças, e aí você tem também a descoberta de alguns remédios, tá? Então a preocupação era que a população fosse mais saudável e corresse menos risco de ter alguns tipos de doença. A segunda fase, que vai de 1930 a 1945, é a fase militarista, né, que coincide bastante com a era Vargas. Então é uma fase em que existiu uma preocupação grande com preparar as pessoas para a luta, para a guerra. Também coincide com o período principal da Segunda Guerra Mundial. Então os exercícios eram muito voltados para deixar principalmente os homens capazes de lutar em guerras, né? Então os exercícios eram mais fortes, mais pesados, pensando nesse aspecto mais militar, mais bélico. A terceira fase, que vai de 1945 a 1964, é uma fase pedagogicista. Então é uma fase em que há o desenvolvimento da educação física, onde você pensa na prática esportiva em aspectos pedagógicos, em ensinar corretamente, principalmente para as crianças e jovens, como praticar o exercício, para que cuidados com o corpo, mas não com a estética, mas e sim com a forma com que fosse praticado o exercício, ou seja, é uma fase de desenvolvimento científico até, o desenvolvimento técnico dos exercícios, preocupado em colocar para cada faixa etária o tipo de exercício, para cada grupo, quem pode fazer o quê, com qual intensidade, como é o padrão correto do movimento. Depois, após 1964, ou seja, quando o advento da ditadura militar, a gente entra na fase competitivista. Ou seja, o esporte começa a ganhar destaque nessa fase, e a gente usa essa fase, ou seja, o Brasil usa esse período para tentar se expor para o resto do mundo através do esporte. Ou seja, querendo mostrar que o povo brasileiro era capaz de se sobressair a outras nações, tendo esportes competitivos. Então houve um investimento grande, uma preocupação grande com esse lado competitivo.
em ter uma prática voltada para o desenvolvimento. Claro, principalmente pelo futebol, mas também a gente teve um incremento de outras modalidades esportivas pensando nesses aspectos, né, de como a gente poderia desenvolver equipes melhores e atletas melhores. Então, como que eram as políticas públicas? Né? Até os anos de 1960, nós tivemos uma limitação ou uma preocupação grande com o desenvolvimento das estruturas organizacionais e administrativas. Ou seja, criar órgãos governamentais que pudessem organizar a prática da educação física e do esporte. Então, nós tivemos a criação do Conselho Nacional do Desportos, que depois foi extinto, e aí surgiram o Ministério do Esporte, as confederações de cada modalidade. E nos anos de 1970, ela era muito utilizada para propaganda do governo. Como eu falei, nessa fase competitivista, era você focar nos esportes de alto rendimento, porque era uma forma de você mostrar para o resto do mundo como o Brasil era competente, como o povo brasileiro era competente, sair daquela expressão da síndrome de complexo de vira-lata que o brasileiro tinha, que achava que ele era sempre pior que o restante do mundo. Então nós tivemos um período, até mais ou menos os anos 60, preocupado com as estruturas organizacionais, e nos anos de 1970, preocupado em desenvolver o esporte de alto rendimento. Nos anos de 1980, a gente tem uma espécie de crise existencial no esporte e na educação física brasileira. Até pelas transformações que a sociedade, de um modo geral, vivia, a educação física e o esporte também não ficaram alheios a isso. Então a gente tem uma crise existencial, focar no alto rendimento, focar no esporte educacional, focar no esporte de lazer, o que seria o principal objetivo ou como deveriam ser essas divisões, né? Por exemplo, no esporte de alto rendimento, a gente tem uma mudança grande nas estruturas do poder, né? Até foi os anos de 1970, 1980 foi o boom do marketing esportivo, né, iniciado principalmente nos Estados Unidos. Isso acabou chegando no Brasil, então começou os patrocínios esportivos, né, de empresas privadas. A gente não tinha só agora o poder público fomentando a prática esportiva, mas a gente tinha as empresas privadas, seja patrocinando equipes, patrocinando atletas, dando ajuda. Então foi o momento que esse boom dos patrocínios fez desenvolver muito o esporte brasileiro, tá? Já nos anos de 1990, a gente começa a ter uma preocupação grande com a promoção da saúde. Então o esporte e a educação física são vistos agora também como uma forma de você manter uma saúde, de você ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, eu continuo com o esporte de rendimento, focado, evoluindo, mas agora a prática esportiva, ela sai do ambiente escolar, do ambiente de alto rendimento, e chega no ambiente social, bem forte, né? Então, aí tem o surgimento da maioria ou de grande parte das academias. Então é o culto à saúde, o culto ao corpo bonito. Claro que, por um lado, também começa a exacerbar esse culto exagerado ao corpo bonito. Então a gente passa da atividade física saudável para um exagero, mas é pelo grande incremento do marketing esportivo, e aí ver a parte nutricional aliada, a parte do vestuário. Então começa uma grande fomento ao culto ao corpo, à saúde. E aí começa também nesse período a gente ter uma regulamentação um pouco mais séria, um pouco mais coerente. Então, com criação como eu falei, do Ministério do Esporte, de secretarias, de órgãos que pudessem regulamentar realmente a educação física, seja no ambiente escolar,
no ambiente social, de lazer e no ambiente do alto rendimento. Então, agora, quais são os passos da profissão? Né? Quais são as datas históricas ou os marcos históricos que fizeram o desenvolvimento da educação física e do esporte no Brasil? Então, nós temos em 1910, na Polícia Militar, que na época era chamada de Força Pública, né, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o advento de uma escola de educação física dentro da Polícia Militar, ou seja, para o desenvolvimento dos soldados, né, dos oficiais da polícia. Em 1922, nós temos a criação do Centro Militar de Educação Física. Então, isso dá para entender que a relação no início, principalmente no início do século XX, da educação física, da prática esportiva com a área militar era muito forte, né? Tanto que muitos preparadores físicos de algumas modalidades esportivas de alto rendimento nesse período, nos anos de 1910, 1920, 1930, vieram todos da área militar. A gente usava muito os exercícios que eram feitos tanto para os policiais ou para os soldados, seja do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha, e transportava isso para o esporte de alto rendimento. Ainda não tinha um desenvolvimento científico grande para a gente colocar a especificidade que a modalidade esportiva requer, como é feito hoje em dia. Tá? Então, assim, a implementação nos colégios militares, né, nos centros militares, foi o passo inicial para a criação de escolas de educação física. Em 1931, nós temos a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Então, foi o primeiro ministério que tinha já um lado voltado para a educação física, principalmente a educação física escolar, né? Pensando na prática de atividades, na prática de exercícios que eram mais voltados para a saúde. Então, já em 1931, a gente tem a criação desse ministério que se preocupava com esses aspectos. Também em 1931, nós temos a criação do Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo, né, o chamado DEF. Então, é o primeiro órgão, né, estadual destinado exclusivamente à educação física. A preocupação de colocar a educação física nas escolas e a educação física na parte social, na parte do lazer. Em 1931, nós tivemos a adoção do método ginástico francês como método a ser trabalhado nas aulas de educação física das escolas brasileiras. Então, enquanto a gente não tinha a criação de um método próprio de treinamento, né, de uma escola brasileira de educação física, vamos colocar assim, a gente adotou esse método francês. Ou seja, pelo menos nós tínhamos um padrão para seguir de atividades. Por mais que ele não fosse 100% adequado à população brasileira, pelo menos a gente tinha um método a seguir para não ser feito os exercícios ou atividades de forma totalmente aleatória. Em 1933, nós temos a transformação do Centro Militar de Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. Então, assim, a gente já começa, mesmo ainda sendo voltado para a área militar, mas você já começa com um simples troca, vamos dizer, de nome, já em focar numa formação de professores, né? Como que nós formaríamos novos profissionais para atuar nesse mercado. Né? Então, esse Escola de Educação Física do Exército é um marco inicial para a criação da formação de novos profissionais. Em 1934, então, nós temos a criação da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, né? A primeira faculdade de educação física não militar, né, criada no Brasil. Em 1975, só que a Faculdade de Educação Física foi mudada para o campus onde hoje é na cidade universitária, no Butantã. Em 1937, é a primeira vez que a Constituição brasileira faz uma referência explícita à educação física e com a instalação da Comissão Nacional dos Desportos.
Então foi na Constituição de 37 que é criado um órgão específico para cuidar do desenvolvimento esportivo no Brasil. Até então, a educação física e o esporte eram citados, mas dentro de outros órgãos ou como uma coisa paralela e até com menos importância do que outras áreas. Então, nessa Constituição de 37, a gente tem a implementação agora de um órgão destinado a esse lado, pensando no desenvolvimento esportivo. Em 1940, a gente tem o reconhecimento oficial do curso da Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo. Então, ou seja, a partir de 1940, a gente tem agora reconhecido oficialmente o curso de Educação Física, ou seja, a formação de professores que possam atuar com a educação física e o esporte no Brasil. Em 1946 é fundada a Federação Brasileira de Professores de Educação Física. Então é o primeiro órgão, entidade de classe que vai organizar os profissionais que atuam dentro da educação física, o que seria o embrião para depois a criação do Conselho Federal de Educação Física. Esse é o primeiro órgão que reúne os profissionais, os professores de educação física. Em 1969, o currículo de formação em educação física ganha o status de nível superior, né, principalmente com o aumento da sua carga horária, para um mínimo de 3 anos de 1.800 horas. Então você tem agora outorgado o título de licenciatura plena, né, e aí uma complementação para você ter o título de técnico desportivo, que seria depois o bacharelado em educação física. Então, a partir de 1969, agora nós temos o reconhecimento pela carga horária oficial de um curso superior com a titulação de licenciado em educação física. Em 1984 é apresentado o primeiro projeto de lei visando a regulamentação da profissão. Por que isso? Porque ainda a educação física não era uma profissão reconhecida dentro da legislação, ou seja, da CLT, no Código das Leis Trabalhistas, a gente ainda não tinha o reconhecimento pleno da profissão. Então, em 1984, é o primeiro projeto de lei para regulamentar a profissão como ela é hoje. E um marco grande, e o último grande marco importante, é em 1998, no dia 1º de setembro, que foi assinada a Lei 9.696, que regulamenta a mesma profissão, criando o Conselho Federal de Educação Física e os conselhos regionais. Então, a partir desse momento, a partir de 1998, a educação física e o esporte agora tem um órgão que ele é responsável pela regulamentação da profissão, pela criação do código de ética, dos direitos e deveres do profissional, e aí a profissão ela é 100% agora reconhecida, e aí tem as suas vertentes, né? Os professores de educação física, os técnicos das modalidades esportivas, preparadores físicos e por aí vai. Mas é a partir de 98, com a definição mesmo e a criação do Conselho Federal de Educação Física e os conselhos regionais, que é o órgão onde os profissionais e as empresas, como academias, escolas esportivas, precisam se registrar, é a partir desse momento que a gente tem o reconhecimento total e a ampla participação dos profissionais na elaboração de projetos, na condução de projetos esportivos. São os profissionais de educação física agora que determinam quais são os aspectos físicos e corporais que devem ser trabalhados em qualquer setor, seja para crianças, para o alto rendimento, para lazer, para saúde. Então, o dia 1º de setembro é considerado o dia do professor de educação física, do profissional de educação física, a partir da promulgação dessa lei.